Não tem receita. Você vai ter que descobrir qual é o caminho para se virar. E o que você descobrir que seja bom para você não vai funcionar para o outro, porque cada um tem um jeito de transformar limão em limonada. Estado depressivo, do ponto de vista espírita, a gente vai ter, aliás, todas as correntes filosóficas ou religiosas explicam à sua maneira a função da dor e do sofrimento na natureza. Nosso querido André. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Sábado, no Congresso Mundial, tivemos a honra de apresentar um trabalho intitulado Espiritismo e Ecologia. A apresentação encontra-se na internet, no Facebook da FEP. E o entendimento da direção desta instituição é que hoje deveríamos mudar o repertório, trazendo outro conteúdo, igualmente alusivo à proteção da vida, mas numa outra ordem de grandeza. No Congresso eu falei da prevenção do ecocídio, que seria a falência múltipla dos ecossistemas que permitem que tenhamos saúde, longevidade, bem-estar. O planeta não depende de nós, nós dependemos do planeta e nós estamos destruindo os ecossistemas que permitem a vida em abundância. Esse foi o assunto do Congresso. Aqui hoje eu peço licença para apresentar um tema, como disse, igualmente associado à proteção da vida, mas à nossa vida. A prevenção do suicídio. Esse é um tema, em boa parte do mundo, considerado tabu. 4 letrinhas, T-A-B-U. O que é um tabu? É um assunto sobre o qual, por princípio, preferimos não conversar a respeito. Por razões culturais, religiosas, filosóficas, superstições, o que seja. Entretanto, é fundamental a gente falar sobre esse assunto, porque ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde um problema de saúde pública. Esqueçam o aspecto religioso, pois que todas as religiões entendem que suicídio é um crime, é um equívoco, é um erro. Vamos sair do território das religiões ou das filosofias, eu estou falando de ciência, do ponto de vista da ciência médica. Suicídio é caso de saúde pública no mundo. E quem afirma isso é a principal autoridade do planeta na área da saúde, que é a Organização Mundial da Saúde. Em números, para legitimar a importância e o prestígio desse tema, vou compartilhar com vocês o que aparece no primeiro capítulo do livro Viver é a Melhor Opção, cuja renda está indo para uma organização não governamental ligada à prevenção do suicídio no Brasil e criada por espíritas. O último relatório da organização afirma que, por ano, 804 mil óbitos são registrados no mundo por suicídio. Isso significa 2.200 casos por dia, ou uma nova ocorrência a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar aqui, algumas pessoas desencarnaram pelo autoextermínio. Um dado impressionante. Há hoje no mundo mais suicídios oficialmente registrados do que óbitos por homicídios ou óbitos em conflitos armados e guerras. Curiosamente, a maior parte dos suicídios cometidos é de homens. 80% dos casos. Temos uma questão de gênero aqui importante de ser investigada. E a maior
o maior número de tentativas se dá com as mulheres. As mulheres tentam pelo menos 20 vezes mais no mundo do que os homens. O que vamos deduzir com muita clareza é que os homens usam métodos mais efetivos, mais agressivos. Não é mais uma tentativa, é quase certo pelo método empregado que vai consumar o ato suicida. As mulheres não recorrem a métodos tão violentos, ao que parece, mas tentam mais vezes. Nós vamos ter para cada caso consumado 20 tentativas, o que numa conta grosseira dá aproximadamente 16 milhões de tentativas por ano. Mais do que a população de Portugal. Nós vamos ter, e esse dado também é muito curioso, para cada caso consumado de suicídio, um grupo de aproximadamente 6 pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, também vão demandar atenção especializada, atenção médica. Por quê? Parentes e amigos do suicida que vão sofrer a dor da perda do ente querido que todos nós sentimos, mesmo quando não é por suicídio, mesmo quando não se dá a partir de um acidente ou algo inesperado. Morreu de velhice dormindo como um passarinho. A gente sofre. Normal. Quando se dá o óbito por suicídio, o registro da dor é diferenciado, porque é uma violência que invariavelmente gera incompreensão. Preferiu se matar a falar comigo, a desabafar comigo, não me comunicou, e que vai despertar diferentes reações. É a dor da perda, é a incompreensão que pode gerar revolta, pode gerar raiva, pode gerar ódio. Eu, nas minhas pesquisas, tomei conhecimento de uma mãe do Rio de Janeiro que teve um filho de 16 anos que se matou no quarto dela sem aviso prévio, sem que ela desconfiasse que aquilo poderia ocorrer. Esse garoto, no intervalo de tempo relativamente curto, apareceu numa sessão mediúnica. Ainda muito perturbado, uns anos depois, e coube a mim o papel, que a instituição me delegou, de fazer contato por telefone ou pessoalmente com a mãe desse rapaz para transmitir o recado que ele me deu. Porque ele já fez por merecer, naquele momento, a condição de ser assistido numa espécie de pronto-socorro espiritual, saindo do lugar onde ele estava, e não conseguia fazer essa migração, conduzido pelos espíritos superiores, por conta do sentimento endereçado a ele pela mãe. Que não era um sentimento de dor da perda, era raiva, ódio daquilo ter acontecido da forma como aconteceu, e ela registrou isso como uma agressão. Eu pedi que esse rapaz me desse informações precisas que legitimassem a credibilidade da informação. Não basta dizer que é você, não é o suficiente. Ela nem era espírita, mãe. E ele me confidenciou algo que realmente era muito particular e que, quando eu liguei para essa moça, ela, num primeiro momento, estranhou o fato de eu ter feito contato sem conhecê-lo. Uma pessoa do centro conhecia alguém que conhecia ela, então eu cheguei direto, me identifiquei e falei: a senhora me perdoe, eu não sei qual será a sua reação sobre o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer. Também não sei se a senhora acredita ou não na possibilidade de quem desencarnou fazer contato. O fato é que o seu filho se comunicou. E eu preciso transmitir o recado. Dei a identificação, o selo de qualidade da informação mediúnica, ela desarmou, porque até então ela estava muito assustada. E eu disse: o que o seu filho deseja é que a senhora o perdoe. Porque ele não consegue avançar na direção que já poderia, porque a senhora não deixa. Ela começou a chorar. Mantivemos raros contatos depois disso,
mas na via mediúnica houve o sinal verde, porque o pensamento no Espiritismo tem força e direção, razão pela qual precisamos fazer aqui a distinção entre um pensamento doloroso que impede o desencarnado querido de partir, porque vai arrastar, vai atrapalhar essa transição, e o luto. Não o luto sacramental dos católicos, mas o luto é sábio. Há sabedoria no luto. O que eu chamo de luto é aquilo que os psicólogos, psiquiatras, terapeutas também chamam. Não importa se somos espíritas, seguidores da fé raciocinada, do cristianismo redivivo, do Consolador prometido, da fé, da razão. A gente sofre quando perde o ente querido. Se tiver velório, não é porque eu sou espírita que eu vou aparecer no velório com um sorriso, vestido de branco, dizendo para todo mundo: a morte não existe, gente. Está tudo ótimo. É vida que segue. Eventualmente, alguns de nós pode ter a condição moral e evolutiva de ressignificar a perda do ente querido nesse nível. Não é a regra. Eu não sou assim. O que os nossos especialistas na área da saúde dizem? Quem sufoca o luto está criando uma patologia. Porque todos nós precisamos de um tempo para que haja o espaço da dor, da tristeza, da falta que o outro faz. É como se tivesse um jogo com as pecinhas no tabuleiro, de repente o destino subtrai o tabuleiro de uma peça importante. Você precisa de um tempo para reconfigurar o jogo, para o jogo seguir em frente. Isso é humano. Nós somos espíritos encarnados. Portanto, nos expressamos também pela matéria. Pela matéria, a gente troca com uma pessoa que às vezes vive décadas junto de nós e de repente parte. Como é que a gente se relacionou com essa pessoa? Claro que tem um relacionamento espiritual, tem um relacionamento emocional, mas tem um relacionamento corporal. Eu sinto o corpo da pessoa porque eu apertei a mão, abracei. No Brasil, a gente não sei se fazemos cafuné, massagem no pé, massagem nas costas, os relacionamentos mais íntimos, os beijos, os abraços, sentimos o cheiro da pessoa, ouvimos a voz da pessoa, falamos com a pessoa ao telefone, ou não falamos nunca, mas nos contentamos de saber que a pessoa está por perto. E de repente essa pessoa não está mais por perto e a gente se ressente, porque na dimensão da matéria ela não existe mais. Ah, André, mas a matéria, como diria São Francisco, é o jumentinho. São Francisco de Assis falava: cuide bem do jumentinho. Mas a gente se afeiçoa, a gente se apega a uma expressão da vida. Respeitem o luto. É o que dizem os profissionais da área da saúde que estudam esse assunto. Não é feio para o espírita sentir a dor da perda. Ele talvez tenha muito mais capacidade e competência para ressignificar a perda e, opa, vida que segue. Na área da suicidologia, que a gente vai falar sobre isso muito, por enquanto eu estou só em ciência, a gente chega já no espiritismo. O espiritismo já vem falando há muito tempo muitas coisas. A gente já está alfabetizado em relação à inevitabilidade da morte e as consequências do suicídio no plano espiritual. Deixa eu chegar lá devagarinho. A Organização Mundial da Saúde descobriu, e isso é preocupante e combina com o que você falou ali, antes da gente entrar, o aumento da taxa de suicídios entre jovens. E isso é preocupante. É uma curva fora da reta. E apesar de tudo que eu estou falando, esses números são importantes, são expressivos, há o problema da subnotificação. Quem trabalha na área da saúde sabe o que significa isso. Ah, André, são 804 mil suicídios por ano? Isso é o que aparece. Subnotificação significa boa parte dos casos de quedas acidentais, acidente com arma de fogo, acidente de trânsito suspeito,
Uma pessoa que não estava embriagada, não estava com pressa, de repente toma uma direção, fazem a análise do veículo, não havia nenhum problema que justificasse o acidente. Tudo isso acontece numa proporção de 20% a 30% acima do que os estatísticos e os epidemiologistas entendem ser a taxa correta. Muito bem. Por que falar de suicídio? Porque é preciso, na área da saúde, prevenção se faz com informação. Isso vale para doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Como é que você se previne? Com informação. Doenças transmitidas por mosquitos, que é um pesadelo no Brasil. O mosquitinho que transmite dengue, zika e chikungunya. O brasileiro não está dormindo tranquilo à noite. Se ouve é o fim do mundo. Como é que você se previne de doença transmitida pelo mosquito? Informação. Por que eu devo matar mosquito, eliminar focos de mosquito? É uma questão de saúde pública. Sua vida pode depender disso. O nascimento de um feto saudável que não seja vítima de microcefalia, que é um problema que no Brasil se alastra em áreas de muito mosquito. Como é que eu me previno de AVC, doença coronariana, tuberculose, hanseníase? Com informação. Fundamental. Mas por que é tão difícil falar de suicídio abertamente, como a gente deveria estar ouvindo falar mais diante desses dados? Na área da ciência médica há uma explicação. Desde o século XVIII, quando o escritor alemão Goethe lançou um famoso livro no auge do romantismo, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, construiu-se a convicção de que, dependendo da forma como você fala de suicídio, isso pode estimular novos casos. Esse livro, não sei se alguém aqui já leu, conta a história de um jovem enamorado, de uma moça, mas a moça, ao longo da obra, não dá para Werther o amor que ele desejava, e o livro termina com ele se matando numa época que era lindo morrer de amor. O que aconteceu nos meses posteriores ao lançamento do livro? Nos meses, jovens na Europa se mataram, vários homens, empregando o mesmo método do personagem da ficção. No livro a gente mostra outros casos, um deles da Marilyn Monroe, que depois o espiritismo mostrou que não foi intencional o suicídio de Marilyn. A atriz americana teria sido uma distração na ingestão de barbitúricos, no momento de muita aflição. Os jornalistas americanos noticiaram, porque vende bem quando você fala Marilyn se matou. A quantidade de suicídios nos meses posteriores a essa notícia também foi muito preocupante. Portanto, volto para a ciência médica. Há um jeito certo de falar de suicídio e um jeito errado. Na minha profissão, sou jornalista, é errado reportar a todo momento que acontece um caso de suicídio, isso como notícia. Não. O que não quer dizer que você não faça reportagem quando se trata de alguém famoso. Como a gente diz na gíria jornalística, você não briga com a notícia. Um exemplo, 2014, o assunto mais procurado no Google foi o suicídio do famoso ator americano Robin Williams. Como é que você vai fingir que não aconteceu? Tem que falar. E o que diz a Organização Mundial da Saúde quando tem que falar, quando é inevitável falar? A gente abre espaço no livro para discorrer sobre isso. São várias, vou resumir em 3. Não abrir generosos espaços no jornal, na internet, no rádio, na televisão, para esse tema. Reporte com, eu diria, cautela. Não muitas fotos, não manchetes,
não descreva em detalhes o método empregado para não didatizar o suicídio. Outro cuidado, não enaltecer as qualidades morais do suicida, porque em pessoas que estão fragilizadas psíquica ou emocionalmente, quando você diz, aquele que se matou era o máximo, era bom pai, bom filho, bom trabalhador, bom vizinho, bom voluntário. O efeito Werther, que é o nome que se dá, em homenagem a Goethe, que na época teve que responder a processo na justiça, no século XVIII, porque parece que ele sabia como matar pessoa em obra de ficção, que é um absurdo. Não é para enaltecer as qualidades morais, porque alguém perturbado pode entender aí um sinal de quer dizer que eu posso me matar e as pessoas ainda vão falar bem de mim. Não funciona. Então tem um jeito certo. E qual é o jeito certo? Já sei como não fazer, já sei que se for famoso eu só vou reportar sem exagero. Precisamos falar para as pessoas. O suicídio é caso de saúde pública, a sociedade merece saber. É informação relevante. 2. É preciso abrir espaço para reportar os órgãos não governamentais ou governamentais, as associações, as entidades do terceiro setor, que promovem um trabalho de apoio emocional e prevenção do suicídio. As pessoas não conhecem esses órgãos, esses serviços gratuitos. 3, e o mais importante, e se de tudo que eu falei até aqui tiver que guardar apenas uma informação na memória, guardem o que eu vou dizer, porque é a grande razão pela qual a gente precisa falar mais de suicídio, na verdade, de prevenção do suicídio. Em 90% dos casos, os suicídios são preveníveis, porque estão associados a patologias de ordem mental, que são diagnosticáveis e tratáveis. Vou repetir porque é importante. De cada 10 casos de suicídio no mundo, 9 estão associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. No livro eu explico como eles chegaram a esse número. Foi uma das maiores pesquisas epidemiológicas da OMS. Rastrearam mais de 14 mil atestados de óbito no mundo inteiro, todos de suicídio. Os técnicos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, não se contentaram em saber que foi suicídio, rastrearam a vida da pessoa, o histórico clínico da pessoa. E lá descobriram, por exemplo, que em mais de 30% dos casos havia uma intercorrência com depressão. Não sei se alguém aqui sabe o que é depressão, por já ter vivido isso na pele, ou conhecer alguém na família, no círculo de amizades ou de colegas de trabalho, ou no voluntariado que teve. É difícil você não conhecer alguém no seu círculo que não tenha passado ou esteja atravessando problemas de depressão. São aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo hoje com esse problema. E a depressão aparece em primeiro lugar como algo que precisa despertar a atenção da sociedade. A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa oferecer serviços de qualidade para o bom diagnóstico, porque não é fácil diagnosticar depressão, não é qualquer médico que vai ter o cuidado de fazer uma anamnese, aplicar um questionário detalhado para saber se é depressão ou pode ser outra coisa. Eu vou contar rapidinho a história de um médico do Brasil, experiente, já desencarnado, que recebeu no consultório a visita de um engenheiro rico, que já se declarou deprimido, falou assim, me dá um antidepressivo, que eu tô mal, eu não tô bem, eu tenho uma vida estabilizada, uma família que me ama, uma profissão em que eu sou reconhecido, ganho dinheiro, tá tudo bem na minha vida. A minha vida tá sem gosto, sem alegria. Eu não me entusiasmo com nada, eu não tenho projetos, eu tô desanimado, eu tô prostrado. Um bom médico não entra sem fazer uma bela aferição de um estudo de caso. Vamos conversar. Aplicou a anamnese, o questionário,
Perguntou: onde é que você mora? Ele falou um lugar do Rio de Janeiro, falou: sua água é confiável? Não, eu bebo água de poço. Moro no Recreio dos Bandeirantes, uma área isolada com muitos sítios. Ali eu tô com um poço que a água é boa. Confia mesmo na água? Qual a última vez que você analisou? Ah, tem uns 2 anos. Tá na hora de fazer. Volta aqui, quando você tiver a análise do poço, e pedir outras 2 outras investigações. Veio a análise da água do poço. Em resumo, esse engenheiro era uma colônia de amebas, parasitas, que ocuparam o organismo dele de tal maneira que o fluido vital do engenheiro estava sendo compartilhado com essas criaturas minúsculas que fazem um estrago horroroso sobre motivação, força física, ânimo, tônus. Levanta-te, anda. Não dava para levantar, quanto mais andar. Por causa das amebas. Não era depressão. Um vermífugo resolveu o problema. Portanto, um bom médico precisa saber se é depressão ou estado depressivo. Qual é a diferença? Estado depressivo é da vida. Estado depressivo faz parte da vida de todo mundo. Se vocês conhecem alguém que nunca passou por um estado depressivo, desconfiem. Pode ser um alienígena, um ET, ou como a garotada que gosta de ver filme de ficção científica, alguém que foi abduzido. Porque não é um comportamento normal. A vida é uma montanha russa. Ora, a gente está subindo devagarinho com o carro, apreciando a paisagem, achando o máximo. Tem gente que quando está nesse momento já começa a ficar com medo. Daqui a pouco acaba. Aí você chega no topo, é o nirvana. Você fala: Senhor, eu não imaginava que eu estivesse numa condição espiritual tão boa. E de repente é queda livre na banguela, como a gente diz no Brasil. Queda livre. E a gente se sente abandonado por Deus, solitário, não entende por que a gente é merecedor daquilo. Porque ou é perda de saúde, ou é perda de emprego, ou é perda de dinheiro, ou é perda da fé. Sem aviso prévio. Não tem receita. Você vai ter que descobrir qual é o caminho para se virar. E o que você descobrir que seja bom para você não vai funcionar para o outro, porque cada um tem um jeito de transformar limão em limonada. Estado depressivo, do ponto de vista espírita, a gente vai ter, aliás, todas as correntes filosóficas ou religiosas explicam à sua maneira a função da dor e do sofrimento na natureza. O Espiritismo é farto de explicações maravilhosas, plenas de significado e sentido, amparadas na razão, para mostrar que nós, apesar da enorme autocomplacência que temos, porque a gente se acha o máximo, a gente se acha injustiçado, a gente acha que a vida está sendo injusta com a gente. Mas nós, sem o agulhão da dor ou do sofrimento, estaríamos aonde? Faça um teste. Eu sou leitor de autobiografias. Eu gosto das pessoas que me interessam. Normalmente, em toda autobiografia, a pessoa abre generosos espaços de gratidão pelos momentos mais difíceis que ela passou na existência. Quando eu perdi meus pais, quando todo mundo era pobre lá em casa, quando não tinha o que comer, quando eu perdi a saúde, fiquei no hospital um tempão, quando eu perdi a visão, quando eu perdi o movimento do pé, quando eu perdi isso. As pessoas que não se entregam e descobrem que a dor não é castigo, que o sofrimento não é punição, é um convite à evolução. Estamos aqui para isso. Vida é prova escolhida. É fácil ser bonzinho numa cidade espiritual. É fácil ser do bem
dentro de um centro espírita. É maravilhoso, está todo mundo sorrindo, todo mundo educado, aperta a mão, saúda, irmão, está precisando de alguma coisa. Aqui é fácil. Lá fora, vou usar uma expressão carioca, é que o bicho pega. Vida é isso. A gente está aqui para entender na inter-relação com o diferente, aquele que não pensa como você, não sente como você, não tem a sua formação cultural, escolar, não pensa o mundo e como você, não acredita no teu Deus, não gosta da tua música, não come a tua comida. É com esse que a gente aprende a ser tolerante, a não se achar o modelo ou o padrão universal e a perceber que as vaias são mais importantes do ponto de vista espiritual do que os aplausos. A crítica ensina mais do que o elogio. E no nosso nível evolutivo, a dor tem uma função luminosa, que é nos empurrar para a direção que interessa. Portanto, quando tudo estiver dando certo na tua vida, desconfie. Ou você está num caminho que não te desafia o suficiente numa encarnação chave no mundo de provas e expiações, na sua transição para mundo de regeneração, a gente tem que carimbar o nosso passaporte para o mundo de regeneração. Como é que a gente ganha o carimbo? É com a vida boa, em que você é o mesmo. Aquelas pessoas que dizem assim, eu sou o mesmo a vida inteira. Coitado! Sempre fui o mesmo. Sempre pensei desse jeito. Sempre fui assim. Meu Deus, que tragédia. Bom, depressão é outra coisa. Divaldo, quando fala de depressão, ele tem o cuidado de dizer, não é epidemia, é pandemia. A Organização Mundial do Trabalho, Internacional do Trabalho, entende, por pesquisa, que daqui a 6 anos, 2020, a depressão será a principal causa de incapacidade para o trabalho. Quem trabalha em relações públicas de empresa sabe disso. Quantos funcionários já pedem hoje licença médica? Não é porque quebrou uma perna, não é porque está com algum problema outro de ordem física. Depressão. Depressão, me permitam dizer, existem vários tipos de depressão, vários gêneros de depressão. Nos estágios mais avançados não se resolve com prece, passe ou meditação. Eu preciso dizer isso. Divaldo diz isso. Espiritualidade afirma. A medicina da Terra tem uma função importante aí. Qual é? O que é depressão? Uma anomalia na bioquímica do cérebro, do ponto de vista da medicina da Terra. As sinapses cerebrais não ocorrem da forma como deveria. A passagem do bastão, eu estou vindo do Rio de Janeiro Olímpico, estou com isso na cabeça. Então tem corrida com passagem do bastão, né? 4/100, né? Cada neurôniozinho recebe a informação e tem que passar adiante. No depressivo, eles não treinaram bem a corrida. Estão com uma enorme dificuldade de cumprir a missão, de passar adiante o bastão. Prostração, desânimo, desalento, falta de iniciativa, não quero me levantar, não quero tomar banho, não quero comer, não quero trabalhar, não abre a janela, não vou atender telefone. A minha vida é uma existência sem vida. A aura do depressivo é cinza. É uma existência sem vida. Não há luz, não há motivação. Viver não é legal, viver não é bonito. A ciência da Terra recomenda antidepressivo. O que é o antidepressivo? E na receita médica do Dr. Bezerra via Divaldo, o antidepressivo está dentro.
Ele não resolve a causa da depressão. Mas ele faz o quê? Passa o bastão, filho. Levanta, te anda. Levanta, toma banho e vai para o trabalho. O cara está de mal com a vida. Mas ele vai trabalhar. A vida é horrorosa, mas eu vou trabalhar. A vida é horrorosa, mas eu vou comprar pão na padaria. A vida é horrorosa, mas a vida segue. Já é alguma coisa. Acreditem. Melhor. Não resolve. Ajuda. Antidepressivo. Importante. Paciência, porque o médico responsável vai precisar de um tempo para escolher a marca certa, na dosagem certa. Não é tomar um remédio para dor de cabeça. Passou, que bom, meia horinha. Não é assim. Pode levar tempo, paciência. Segundo, protocolo de resposta para enfrentar a depressão. Atendimento psicológico, psicoterapia. Portugal acho que está bem mais avançado do que o Brasil nesse campo, porque o preconceito no Brasil com psicólogo é uma coisa horrorosa. O que se diz lá no meu país? Coisa para maluco, é para doido. Não nos grandes centros urbanos, nas regiões mais afastadas. Preconceito. Não leu a série psicológica de Joana de Ângeles. Não se preocupou em saber quem foi Freud, Jung e outros. E construiu a ideia de que só quem precisa de psicólogo é maluco, que já é uma palavra muito preconceituosa. Quem vos fala, por 2 vezes, procurou já na fase adulta apoio psicológico. E eu me dei bem. Porque o que é o psicólogo? Gostei muito quando você disse lá, antes da gente vir para o papo, foi bom, antes de chegar aqui. Não sei se vou cometer inconfidência. O que foi dito? Não gosto da palavra doutrinador. A palavra que você usou? Dialogador. Dialogador. Perfeito. Quem já acompanhou em centro trabalho de doutrinação, de desobsessão, sabe que a função do doutrinador é ouvir e conversar. Você não está ali para impor Kardec. Você vai lembrar como é que é a lei que rege a vida do universo, dependendo da abertura que o obsessor der. Você está ali para ajudar. Psicólogo também. Ele é um facilitador. Ele não vai dar mastigadinho para você. Já entendi você. Você é egoísta, hedonista, orgulhoso, vaidoso. Desse jeito não vai. Não vai falar isso. Ele vai trabalhar em consultório com informações. Vai obter informações sobre quem foi seu pai, sua mãe, como é que é a sua vida. Tem amigos? Como é que você lida no trabalho, no dia a dia? Dorme bem? Tem sonhos? Me conta. Qual é o interesse do psicólogo? Mostrar o lado que prevalece em nós enquanto ser. Feito a imagem e semelhança do Pai, topo da cadeia evolutiva. A gente já está no nível de maturidade espiritual em que nós temos o consciente, quem está acordado me vendo aqui, sobressai neste momento o plano da consciência. E nós temos o lado oculto da nossa lua, que a gente não tem a menor noção como ele funciona. Aqui. Mas ele prevalece nas escolhas que fazemos, na roupa que vocês estão usando. Quando vocês saíram de casa hoje, vou usar hoje. Eu não estou usando preto porque eu estou de luto. É porque eu estou passando frio como carioca. Em Portugal à noite. Aqui acho que foi consciente a escolha. Vou pegar lã. Mas quando você tem opções de roupa, os privilegiados que podem escolher, hoje eu uso amarelo, cinza ou verde. Você acha que é uma escolha consciente. Tem outras forças ali determinando o que você deve usar e de que jeito. A regência de boa parte das escolhas que a gente faz em vida, a gente não tem a noção de onde elas surgem e por quê. E existem outros sintomas, situações que são muito reveladoras no consultório. Por exemplo, eu já vi isso. Festa de aniversário surpresa. A maioria dos aniversariantes adora. É um sinal de carinho, né? De amizade. Vocês já viram gente que surtou? Ficou indignada, aniversariante. Por que vocês fazem isso comigo? Eu já disse que eu não gosto de festa. Briga com os amigos. Há algo mal resolvido aí. Tem uma questão.
Psicólogo é um facilitador que coloca um espelho na sua frente e diz: olha, você pode não estar enxergando, mas olha direitinho. E o dia nobre do atendimento psicológico é o da catarse. E o que é a catarse? Você declara em alto bom som as razões pelas quais você percebia-se em conflito, insatisfeito, magoado, amargurado, num estado depressivo que não se resolvia. Poderia ser até uma depressão. E você respondeu, portanto, às grandes questões existenciais que, sem a ajuda do facilitador, não viriam à tona, não chegariam à superfície. Você se declara em alta. Em tempos de crise como o Brasil vive, muitos psicólogos torcem para esse momento demorar, o da catarse. Hoje, logo agora, o fato é que o atendimento psicológico cumpre uma função estratégica no autoconhecimento e na recuperação da autoestima e da saúde mental. Antidepressivo, apoio psicológico e o terceiro, se eu estou numa plateia que não é de espírita, isso acontece. Eu vou dizer assim, vamos cuidar das nossas energias. E sou um tanto vago dizendo, vocês sabem que existe uma questão transcendental, já estudada no ambiente universitário, acadêmico, saúde e espiritualidade, a disciplina de várias universidades americanas e europeias. A Universidade de São Paulo no Brasil, Universidade Federal do Espírito Santo, estudam saúde e espiritualidade, não é religião. É a dimensão extracorpórea que influencia saúde ou doença. Isso é muito legal. Cara de século XXI. Isso lembra os leitos que vocês têm aqui nesse centro. Quem chega aqui com doença, com patologias, se tiver a sorte de ter um médico da terra, ótimo, está tomando remédio, está fazendo as suas terapias indicadas, ok. Ali se dá o complemento. Fluidoterapia, passe magnético, fazendo com que a nossa psicosfera, que é esse halo magnético que cerca todos os seres vivos e que está saturado de todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, a soma das nossas encarnações, essa irradiação é o nosso cartão de visita. O passe é o saneamento básico espiritual. A irradiação de fluidos medicamentosos lava e enxágua formas, pensamento e miasmas que atrapalham o nosso psiquismo, saturam o nosso lar, nossa casa, ou o nosso ambiente de trabalho. Às vezes você até leva para centro espírita demanda que não foi resolvida como deveria, porque não se segue o preceito de Jesus do orar e vigiar. Por que orar e vigiar? Porque esse mundo não é fácil. E nós somos esponjas ambulantes. E se você não cuidar do teu pensamento e do teu sentimento, você está em maus lençóis, porque a profusão de miasmas e formas de pensamento pode determinar o quê? Desânimo, desalento, falta de iniciativa, falta de apetite, pesadelo, não consigo ter esperança, tenho depressão e posso ter ideias suicidas. Culto do Evangelho no lar, porque recomenda-se uma vez por semana fazer um trabalho dentro de casa, abrindo ao acaso ou numa sequência de leitura uma página de um livro com mensagens edificantes e depois o Evangelho segundo o Espiritismo na página que você abrir, numa ordem sequencial ou por acaso, ler em voz alta, refletir sobre o que foi lido, fazer comentários sobre isso, ainda que você esteja sozinho, comenta em voz alta. A espiritualidade maior pode levar para sua casa e isso você não precisa se preocupar, mas talvez a sua voz de encarnado faça toda a diferença para quem chegou ali convidado. Vamos chegar lá na casa dele, ele vai abrir uma coisa ali que a gente vai abrir junto com ele, para você ouvir. Você é ferramenta, é instrumento do bem, faz a diferença.
André Luiz tem livros e livros mostrando como você acha que está sozinho na tua casa. Tem uma pleiade de espíritos que foi ali porque percebeu sinceridade de propósito. Não é receitinha de bolo. O que eu tenho que ler agora? Prece. Ah, tem que ler o quê? De que jeito? Não, isso não funciona. Prece que funciona é com o coração. Não precisa usar palavra bonita, rebuscada, pode ser curta, tem que ser com o coração. Isso funciona. Isso faz a diferença. E isso queima formas de pensamento, miasmas, que atrapalham a nossa jornada. O que faz o passe? O passe é a profilaxia pontual. Você pode sair do centro em 10 segundos, da porta para fora, o peso da existência rapidamente toma conta de você. Por quê? Porque o passe não faz milagre. Se quem está recebendo for passivo, não adianta, ele tem que participar. Na hora do passe eu tenho que ter uma postura mental adequada, vibrar positivamente, pensar numa paisagem bonita, agradecer a Deus, agradecer meus guias, agradecer o médium. E ao longo do dia, fofoca. Chico Xavier certa vez disse que o maior inimigo do espiritismo é a fofoca. Fofoca não é conversa edificante. Qual é a psicosfera do ambiente onde o povo está fofocando, falando da vida alheia, falando mal? O que vocês acham? Alto padrão vibratório? Temos luz? Temos um curto-circuito. Temos um problema de frequência terrível. Quando a gente começa a ser invigilante na escolha da programação da TV, as músicas, os alimentos mais pesados, nós intercambiamos o tempo todo energias com o lado de fora, digamos assim, que na maior parte do tempo não temos noção se aquilo nos convém ou não. Tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. É o recado de Paulo. Livre-arbítrio, o mundo está aí, faça suas escolhas. Prepare-se para as consequências, porque não existe neutralidade no universo. Esse é o ponto. Então, um psiquiatra brasileiro chamado Jaider Rodrigues de Paula realizou uma pesquisa e publicou, dando conta de que em 65% dos casos de depressão há intercorrência com obsessores. O passe entra aí também. Ele ajuda a dissipar canais, eu diria, de retirada, dreno de energia que a gente precisa para nós. E a casa espírita dá o complemento. O obsessor não é um inimigo. O obsessor é alguém que tem os seus motivos para estar atrás de nós. E se isso estiver acontecendo com a gente, a postura mais digna que nós devemos ter é de pedir desculpas. Não me lembro do que eu fiz com você. Hoje sou outra pessoa, mas eu entendo que você tem seus motivos para estar atrás de mim. Eu, de minha parte, o que posso fazer? Vou rezar por ti, pedir por você todo dia. E vou tocar minha vida, porque é isso que eu preciso fazer nessa encarnação. Eu espero que um dia você entenda que eu sou outra pessoa e que tudo que tiver ao meu alcance para me redimir do que eu fiz para você, eu farei. Essa é a postura corajosa que um obsidiado precisa ter. Por isso que a doutrina espírita é libertadora e consoladora. Quem procura o atalho vai fazer um trabalho de magia, vai procurar outras tradições onde você paga para receber. Pode até dar um efeito imediato, mas deve piorar a situação, porque vai ser uma segunda agressão. Vai potencializar a raiva, o ódio daquele que estava lhe perseguindo. E que não é trabalhinho, com todo respeito, de qualquer casa de bruxaria ou magia que resolve isso. Acima disso, tem uma lei do universo chamada causa e efeito. Suicidologia, vou chegar no espiritismo. Ainda não, vou chegar lá.
Suicidologia sabe que não é possível afirmar que existe uma única causa para uma pessoa se matar. Isso, quando eu fiz a pesquisa, foi muito surpreendente. Não existe uma causa única que explique o suicídio. Vamos pegar o exemplo do alemão, do Werther. Por que o Werther se matou mesmo? Morreu de amor. Desiludido amorosamente. Meus amigos, se a desilusão amorosa fosse motivo para uma pessoa se matar, com todo respeito, quantos de nós estaremos aqui hoje na condição de encarnados? Eu não estaria fazendo essa palestra aqui hoje. Portanto, a gente vai respeitar a desilusão. Ela pode ser o fator preponderante, mais importante. Putz, quebrou. Broke my heart. Quantos já fizeram música? Terapeuticamente funcionou, né? Desculpa. O que dizem os suicidólogos? Vamos pegar a pessoa que todo mundo está dizendo que se matou por amor e vamos aplicar uma investigação. Como foi a infância dessa pessoa? 0 a 7 anos, principalmente. Quando se forja o caráter e a personalidade do miúdo. Teve amor, colo, afeto, atenção, olho no olho, o tempo, que não precisa ser muito, que seja pouco. Os pais hoje têm que ganhar a vida, trabalhar fora, etc. Eu só tenho pouco tempo com meu filho. Esse pouco tempo tem que ser integralmente dele. Desliga o celular, o telemóvel, desliga o telemóvel, televisão não, se tocar interfone não, se tocar campainha não. O papo agora é contigo, esse tempo é seu. Esse menino ou essa menina vão crescer levando consigo a lembrança de que foram amados. E isso toca as suas fibras mais íntimas. Eu perdi já meu pai e minha mãe, eu juro para vocês. As melhores lembranças que eu tenho deles não é do que eles falaram para mim. Foram dos gestos de respeito, de consideração, atribuindo a mim importância. Eu me senti valorizado perto deles. O mundo podia estar contra mim, eles estavam a meu favor, era o suficiente. Meus maiores aliados. E essa aliança não se esgota na morte. Porque ainda hoje, nos momentos difíceis, o que vem na minha mente? A memória desse aconchego. Ah, André, você está dizendo que quem tem infância boa não se mata? Eu não disse isso. Eu estou dizendo que o risco suicida tende a ser menor em pessoas que foram amadas desse jeito num período estratégico da vida. É a raiz para a árvore crescer. Outra pergunta que o suicidólogo haverá de fazer para quem se matou por amor. Possuía crença alguma numa força superior? Não estou usando a palavra fé. E não estou falando de religião, porque tem gente que tem a sua religião. Você pergunta para a pessoa, acredita em Deus? Eu acredito em alguma coisa. Não, mas qual corrente de fé? Qual é o teu time religioso? Não tenho religião, mas eu acredito em alguma coisa. Muito bem. Várias pesquisas demonstram o quê? Uma pessoa que sofra a ponto de pensar em se matar, se ela acredita numa força superior, antes de se matar, ela vai, de alguma forma, recorrer, negociar, pedir para a força superior alguma coisa. Quem é agnóstico, materialista, ateu, não acredito em nada. Na hora do desespero, na hora que a montanha-russa está fazendo isso aqui, ó, para que eu quero descer. Eu não tenho que me reportar a nada ou a ninguém, eu não tenho nenhum lacre ético-moral para questionar se eu posso ou não subtrair a minha vida. Quem acredita numa força superior
não toma com tanta facilidade a decisão de se matar. Terminando falando da síntese do que a doutrina espírita fala de mais importante, senão era mais uma hora só falando de espiritismo. O meu trabalho com esse livro teve por objetivo... Esse livro não é um livro de autoajuda, ele é um livro que ajuda a ajudar. A maior parte dele é ciência médica, a parte final é espiritismo. Por que eu vou escrever um livro espírita depois de tantas obras exemplares, referenciais, Memórias de um Suicida de Dona Ivone, entre outras, que esmiuçam e detalham a realidade do suicida no plano espiritual? Eu sou jornalista no Brasil, então o jornalista tem... é um karma. Porque as pessoas, por alguma razão, confiam em você. Se eu não tenho credibilidade, eu não trabalho com isso. Então eu usei meu rostinho, minha cara, meus quase 30 anos de profissão, para mostrar que o suicídio é um equívoco, porque não é uma questão de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. Sabendo diagnosticar e cuidar, 90% dos casos não resultam em tragédia. E no final não resistir. Quem não é espírita, chega na parte final do livro, pode não ler o capítulo. Só que no Brasil a gente tem muitos curiosos, que não são espíritas, mas dão uma olhadinha para ver como é que é. Eu tive retornos incríveis de pessoas... Não, deixa eu ver o que os espíritas falam sobre isso. O que os espíritas falam? Em primeiro lugar, a mesma coisa que os católicos, evangélicos, budistas, islâmicos, judeus, as religiões afro de origem africana, no Brasil Umbanda e Candomblé, entre outras. O que todas elas dizem? O suicídio configura um erro. Não resolverá os problemas de quem comete. O Espiritismo vai além e diz: em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Primeira decepção do suicida é descobrir-se vivo, a morte não existe, e alvo, porque parecem torpedos, flechas que alcançam o suicida, que é o pensamento doloroso dos amigos e parentes, que perplexos e sofrendo, irradiam na direção do suicida essa incompreensão e essa dor. A dor que o levou a se matar não foi resolvida e tem um agravante, que é esse sentimento. Não é o único problema. Outro. Dona Ivone explica isso maravilhosamente no livro Memórias de um Suicida. Por que o suicida não consegue se desprender facilmente do corpo de carne que já está em processo de decomposição? Desculpem, eu preciso falar sobre isso. Não é castigo de Deus, começa por aí. É uma lei da natureza. Que lei é essa? Antes de encarnarmos, todos nós somos assistidos por uma equipe que vai nos ajudar a entender qual é o momento certo de reencarnar, filho de que pai e de que mãe, em que parte do mundo, com que nível de renda, com que propensão à saúde ou à doença, com que habilidades, ciências exatas, artes, para que lado eu vou nessa vida? Reencarnarei homem ou mulher? Como disse Einstein certa vez, Deus não joga dados. Então a gente vem com um projeto, e é um projeto que demandou tempo e energia para ser resolvido. Esse projeto envolve uma equipe de 15 a 17 pessoas que modelam o corpo, definem tudo isso que eu falei e mais. Quanto tempo de vida na Terra? Alguém sabe quanto tempo de vida tem? Sorte sua. Eu não sei e não quero saber. É um tempo que é determinado pelo estoque de fluido vital que todos nós temos. Nosso combustível da vida.
o corpo permanecerá plugado no espírito durante todo o tempo que tivermos o fluido vital, que é o nosso combustível da vida. O estoque pode ser negociado, cada caso é um caso. Tem gente que vive mais, eu acho que o Chico viveu mais, e o Divaldo é uma coisa impressionante, porque é um fluido vital aditivado. Premium. Enfim, deixa pra lá, porque isso não tem explicação hoje. O fato é que alguns de nós têm um tempo prorrogado de vida, mas o planejado já foi ali. A prorrogação vem depois, se for o caso. E alguns de nós retornam antes à pátria espiritual por misericórdia divina, porque a gente vai repetindo erros que vão agravando a nossa situação perante a lei de causa e efeito. A espiritualidade pode determinar, não. A hora é essa. Por misericórdia. O que acontece com o suicida? Ele determina o momento que a natureza já determinou. Tem fluido vital para queimar. Como diz o Richard Darwin, um autor americano, diz assim: eis um teste para saber se o seu tempo de vida na Terra acabou ou não. Se você acordou de manhã e está vivo, ainda não. Tem fluido vital para queimar? Segura a onda. Tem vida pela frente. E vida é projeto que antecede a vinda para o planeta Terra. E que nós, porque não importa se todas as religiões, ou a grande parte delas, as mais importantes, se Deus entende que o suicídio é equívoco, o livre-arbítrio é soberano. Evolução é mérito. Cada um evolui pelo esforço que emprega para alcançar o objetivo. E cada um estaciona, retroceder não é possível, se assim decidir. O suicídio é uma opção, sim, que lhe custará muito caro, mas que a doutrina consoladora, que nós temos o privilégio de acessar, categoricamente assinala: não existem penas eternas. Todos os suicidas terão uma segunda chance, e em alguns casos, várias chances. São casos muito duros, por exemplo, de suicidas em várias vidas subsequentes que reencarnam sem pernas, sem braços, completamente dependentes de terceiros, para não precipitarem o retorno à pátria espiritual novamente. O que acontece então com a pessoa que não se desvencilha do corpo? Ela se matou, mas ainda há fluido vital. E o fluido vital realiza a passagem magnética das informações do corpo para o espírito, porque não está na hora. Tem que esperar dissipar o fluido vital para ocorrer o desligamento sumário do desencarnado, do corpo em putrefação. Dona Ivone diz com todas as letras: não há palavras para descrever o sofrimento de um suicida. Ele fica relembrando o momento da própria morte, sem parar. Ele não vê luz no fim do túnel. Chico Xavier, no livro, a gente também assinala: você acha que depois que se desvencilhar do corpo, a ordem dos servos de Maria resgata, leva para o plano espiritual e você recomeça o aprendizado para uma outra encarnação? Está resolvido? Não. Por quê? O método que eu empreguei para me matar vai determinar um ferimento que alcança uma parte do corpo físico e resulta no colapso orgânico. Mas se eu estou me ferindo e é um ferimento de morte, esse ferimento alcança o perispírito. O perispírito fica sequelado. Razão pela qual pessoas que, por exemplo, estilhaçam o centro nervoso geram uma sequela nessa parte do corpo que fica no perispírito
E isso só é resolvido ou dissolvido quando o corpo de carne funciona como um fio terra. E exaure o ferimento do perispírito, se fixando numa ou mais encarnações no corpo de carne. Razão pela qual certas pessoas com casos de idiotia ou loucura, não todas, certos casos de idiotia ou loucura têm origem em suicídios que abalaram essa parte do corpo. Certos casos de enfisema não associados a cigarro, debilidades no sistema respiratório, têm origem em suicídios por afogamento ou inalação de gás. Certos casos de tetraplegia. Eu não sei quantos tombos físicos vocês levaram na vida. Eu levei vários. Moleque travesso. Graças a Deus eu estou aqui rígido, o corpo funciona. Eu conheço casos de pessoas que ficaram tetraplégicas com uma queda boba, por pouco. Não foi uma grande torção, não foi um grande susto. Tetraplégico. Chico explica. Uma pessoa, por exemplo, que se enforca, quebra o pescoço. Quebrou onde? T4, P não sei das quantas. Essa vértebra poderá vir fragilizada. E um movimento mais brusco poderá determinar perda dos movimentos. Vejam como a lei de causa e efeito opera. Não é uma ciência exata, cada caso é um caso. Mas nós estamos plugados na vida para viver. Porque aqui se dá o aprendizado necessário para seguirmos em frente. E aqueles de nós que estão sofrendo e padecendo problemas vão merecer, não apenas de Deus, dos guias e dos mentores, mas de nós, especialmente nós espíritas que temos as informações claras sobre as consequências do suicídio no plano espiritual. Precisamos intervir. O suicídio é assunto de foro íntimo. Não. Aquilo que estiver ao nosso alcance fazer para tentar acolher. Atenção, o suicida não quer se matar, ele quer resolver um problema. A dinâmica certa não é a do doutrinador, me desculpa, nessa hora é do escutador que vai procurar saber o que você quis dizer no jantar quando você falou que a vida não tem graça. Aquele texto, aquela redação da escola que eu vi que você tirou uma nota meio ruim, fui ver a redação, você estava falando que a vida não é tão importante quanto as pessoas acham. Pais e mães vigilantes, professores vigilantes, amigos atentos, nós somos redes de cuidado e atenção. Nós podemos descobrir que uma frase dita por palavras oralmente ou escrita pode conter, ou não, a ideia suicida que vai ganhando força. Como é que a gente resolve isso? Numa conversa franca e aberta, sem julgamento, sem crítica e muito menos doutrinação. Cativar, conquistar a confiança, chamar para a conversa, saber o que está acontecendo. E se conseguir, portanto, obter a informação preciosa do momento psíquico, psicológico, emocional da pessoa que deu alguma pista de que está em desacordo com a vida ou com a existência, procurar ajuda. Procurar ajuda especializada. Um psicólogo, um psiquiatra, um bom diagnóstico e saber qual é o protocolo indicado para cada situação. Centro Espírita ajuda? Sempre. Resolve? Nem sempre. Não abrir mão da medicina da Terra. Fundamental. Para terminar mesmo, antes, se houver perguntas, eu disse que eu estou vindo de uma cidade que sediou a Olimpíada. Mas eu não vou falar do Rio de Janeiro. Eu vou falar da primeira Olimpíada da história que permitiu a maratona com mulheres, que foi a Olimpíada de Los Angeles, 1984. Alguém tem alguma imagem, que vocês lembrem de alguma imagem forte? Vocês sabem quem foi a medalha de ouro da Olimpíada de Los Angeles? Vocês se lembram? Qual foi a primeira mulher a conquistar a medalha de ouro? Foi Rosa Mota.
Ah, foi portuguesa? Sim. Eu fiz a pergunta no país errado. Finge que eu não sei. Eu estou sabendo por vocês. Olha a minha ignorância esportiva. Foi a Rosa Mota. Viva a Rosa Mota. Esqueçam que eu fiz a pergunta. Rosa Mota, certamente... Gente, que orgulho de vocês, hein? Que foi histórico esse momento. O estádio de pé celebrando Rosa Mota. Primeira mulher a conquistar uma Olimpíada feminina na história dos Jogos. Fantástico. Golaço. Certamente a medalha de prata e de bronze não foram menos aplaudidas. Porque aí não era só quem é a campeã. Viva as mulheres. Ou prova machista, maratona. Show machismo. Mulheres, avante. Depois de Rosa Mota, prata e bronze, algo dessa prova vem à memória de vocês? Alguma outra imagem? Uma possível atleta magrinha com uma viseira baixa da Suíça. Posso falar dela? Vou encerrar essa palestra falando. Não me lembro o nome dela. Ela entrou no estádio. Se eu a visse aqui na rua de Santarém, em frente ao centro, passando agora, eu ia te chamar para falar. Ou ela está obsidiada, ou está embriagada, está precisando de ajuda. Ela entrou no estádio olímpico, que já tinha aplaudido Rosa Mota, as outras atletas, estava todo mundo sentado, vendo outras provas. Entra essa atleta assim. Num primeiro momento, alguns risos. Depois, a comoção. Ela está com câimbras. Ela não vai conseguir dar a volta olímpica. Vai cair. O ser humano é mórbido. Ficou acompanhando para ver se ia cair. Depois, foi tamanha a identificação com a dor, a persistência dessa atleta que não se entregou, que o estádio começou a torcer por ela. Isso está na internet. Recupera. Ficou linda essa história. Ela avançando na direção da linha de chegada trôpega, um funcionário do Comitê Olímpico Internacional, de perto, não podia tocar. Desclassificada. Se tocar, desclassifica. Não podia falar nada. Desclassifica também. Estava ali para quê? Se ela cair, não vai se esborrachar. Estou aqui para isso. Acompanhando. A progressão dela na pista foi determinada também, ou gerou um efeito interessante da progressão da torcida, que já não estava só sentada batendo palma, estava batendo palma e urrando, gol, 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 gol. Aquilo veio num crescendo. Outras emissoras de televisão que estavam cobrindo várias provas começaram a plugar o sinal ao vivo do Estádio Olímpico. Está acontecendo algo diferente aqui. Ela não ganha medalha nenhuma. Mas ela está emocionando os torcedores, enfrentando a sua dor. Quem já teve cãibra sabe como dói. Essa mulher estava carregando 2 cãibras nas pernas, andando como dava. Eu não sei se ela acreditava que ia cruzar a linha de chegada. Eu sei que a linha de chegada foi chegando perto dela. Viseira baixa, seguindo a raia. Autoprogramada para cruzar a linha de chegada. O voluntário do COI ao lado, o estádio aos urros, e ela avançando, 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 cruza a linha de chegada e cai. Não mais um, mas um grupo de 5 ou 6 paramédicos a socorreu. A levou de imediato para o atendimento médico. Sem salva, uma heroína do esporte. Por que no Centro Espírita, falando de suicídio, eu lembro a atleta da Suíça? Nós somos maratonistas da vida. Por vezes, nos arrastamos durante a prova. A dor é imensa. Fraquejamos. Achamos que não será possível cruzar a linha de chegada. Nos julgamos absolutamente sozinhos e solitários, sem perceber que à nossa volta há alguém, como um voluntário do Comitê Olímpico Internacional. E não um, nossos guias e mentores, sempre por perto. Mas porque a evolução é mérito, eles não podem aparecer e dizer,
Bora, filha, levanta, vamos nessa, tá na hora. Por quê? Porque o mérito é teu. Eles estão todo dia, toda noite, do teu lado, soprando, intuindo, encorajando, mas sem poder se materializar, ou uma manifestação mais agressiva de dizer, levanta, acredita. O mérito é nosso. Passo a passo a gente não acredita que vai cruzar a linha de chegada, porque mesmo sendo espíritas, por vezes a gente fala, meu Deus, que mundo é esse? Por que aconteceu isso agora comigo, desse jeito? Eu não estou encontrando no Evangelho a resposta. E é André Luiz, numa de suas obras, que diz, a grande honra da gente desencarnar é ser chamado de completista. Completista é o que completou a prova. Rosa é medalha de ouro. Entrou para a história e será sempre lembrada. Essa atleta suíça não ganhou nada, a não ser o reconhecimento de muita gente que naquele momento percebeu a metáfora da vida. Ela carrega as próprias dores e acredita, apesar de tudo, que será possível cruzar a linha de chegada. Nós espíritas dispomos da rota segura para fazer a melhor prova do mundo. Depende de nós. Mas a nossa responsabilidade é tão grande por sabermos tanto que não basta que sejamos completistas. A gente precisa ajudar os outros a também serem. Obrigado pela atenção.